ministério, para que a porta da palavra se abra e nós sejamos edificados. Deus em Cristo Jesus abençoe a vida dos irmãos. Quero agradecer a vocês, irmãos, que estão vindo para ouvir a palavra de Deus nestes dias. Não apenas os irmãos, mas também tenho aprendido muito em poder me dedicar mais um pouco e servir aos irmãos desta casa. Que a boa mão de Deus os faça prosperar. Agradecido aos obreiros que sempre estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado mesmo, meu pastor, aos obreiros, a esta igreja. Que a boa mão de Deus continue estendida sobre nós. Queridos, nesta noite eu quero abordar o capítulo 3 do livro de Josué. E sempre, como faço, gostaria de voltar um pouco. Josué, no capítulo 2, ele libera os espias para irem até Jericó e trazerem algumas informações. Com estas informações que Josué ele recebe, ele entende que o inimigo estava amedrontado, o povo estava entregue a eles, e ele diz: certamente o Senhor tem dado a terra nas nossas mãos. Como eu enfatizei no final da exposição passada, quando Josué percebe que o inimigo está estremecido, foi exatamente a hora de ele entender que era para avançar para a glória de Deus, pois Deus havia entregue os povos a eles. É claro que na casa de Raabe, também apenas recapitulando, a salvação que alcança por causa da marca, a separação daquela casa, e este período é o período que se finda do capítulo de número 2, mostrando os 3 dias. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Deus abençoe. É o período que se finda dos 3 dias do capítulo de número 1, em que passa-se um pregão no meio do povo, que Josué havia dito aos anciãos e às 3 tribos transjordânicas, para eles tanto se prepararem, provendo de comida, porque dentro de 3 dias eles iriam atravessar o Jordão. Então nós chegamos no capítulo de número 3, e diz o texto no versículo de número 1, que se levantou Josué de madrugada, e partiram juntamente com ele o povo de Sitim, chegaram até a borda do Jordão, e eles pousaram ali antes que passassem. Esta distância de Sitim até a borda do Jordão são cerca de 16 quilômetros que os filhos de Israel percorrem. Como diz o versículo de número 2, termina-se e finda-se o período de 3 dias em que os príncipes de Israel tinham passado pelo arraial. Estes 3 dias são em referência, como eu disse, os 3 dias em que eles estão passando no meio do povo e falando a eles: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias vamos passar o Jordão. Então este aqui é exatamente este período, que eles estão falando para o povo que é hora de avançar. É claro que quando nós estamos falando do Jordão, o escritor não se preocupa em falar Rio Jordão, porque ele quer mostrar que este Jordão aqui está no período da cega, período da colheita em volta do Jordão. Então é um período também que o Jordão, com as suas águas, estão tão caudalosas, estão tão fortes, estão em uma densidade maior, para mostrar que assim como nos tempos de Moisés, há um milagre que se opera quando eles estão de frente, diante do Mar Vermelho, águas caudalosas, águas densas. Deus queria confirmar na vida de Josué também
um milagre em que ele iria fazer parar o rio Jordão, que aqui o escritor resolve chamar apenas de Jordão, porque ele quer mostrar que o rio também estava numa densidade grande. E Deus repete uma ação de parar águas para o povo andar e estar com os pés sobre a terra enxutos, mas glorificando a Deus após passarem também este Jordão. Só que aqui é um pouco diferente a ação de Deus, pois Deus obedece aos princípios, porém resolve fazer de uma maneira diferente, com que seu nome seja glorificado. O texto diz no versículo de número 3, que os príncipes, os anciãos, eles tomam a palavra enquanto estão passando no meio do povo, ou seja, não apenas estão dizendo ao povo, provede-vos de comida, mas agora, no ápice, no momento em que eles iriam atravessar, os príncipes estão dando um conselho para o povo, e o conselho está no versículo 3. Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. O que eles estão mostrando é que agora, diferente do Mar Vermelho, em que Deus resolve trazer um vento oriental, e ele vem partindo as águas do Mar Vermelho de lá para cá, agora Deus não assopra sobre o mar. Deus não traz o seu sopro. O desejo de Deus é que a arca do concerto do Senhor vá à frente deste povo e eles sigam logo atrás desta arca. Porque aqui, diferente do momento em que eles estão diante do Mar Vermelho, em que ainda não tinham uma aliança com Deus firmada e deixada para todos verem, Deus opera com o sopro. Mas agora que esta aliança foi firmada, a aliança mosaica, que se dá por intermédio da lei de Deus, agora tem um símbolo. Agora tem um símbolo aparente da glória, da aliança e de um concerto que Deus resolveu fazer com este povo. Então é por intermédio deste concerto, é por intermédio desta aliança, é por intermédio deste símbolo que Deus quer mostrar para o povo de que a sua mão está com eles para operar o milagre. Antes deles terem esta aliança firmada, Deus opera sem que eles consigam ver com os olhos palpáveis, mas agora, de modo palpável, mas agora, Deus está se utilizando do aspecto da aliança, para mostrar que é por intermédio da aliança que os milagres acontecem sobre nós. É claro que o conselho deles é: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus. Porque o conselho deles é sempre que este povo entenda que para que o milagre aconteça, eles precisam estar de olho na arca do concerto ou da aliança do Senhor vosso Deus. Porque a ideia que se tem dos príncipes é exatamente esta: vocês vão ver o Jordão se abrir no tempo da cega, no tempo que a água está totalmente caudalosa, densa, simplesmente pelo fato de que vocês têm uma aliança, um concerto, e é esta aliança, é este concerto que faz o Jordão se abrir, que faz o milagre acontecer, que faz com que estas águas parem diante de vocês. Então vocês vão olhar essa arca indo à frente e vocês vão seguir atrás. Este capítulo de número 3 é um dos capítulos que mais ressaltam a presença da arca ou
a importância de se olhar para esta arca. Capítulo 3, versículo de número 3, nós vemos a expressão, quando virdes a arca do concerto do Senhor. Capítulo 3, versículo 6, falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Capítulo 3, versículo 8, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, versículo 11, eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Versículo 13, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra. Versículo 14, no final do versículo, diz o texto, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. O que este capítulo está mostrando? A importância de se portar a arca, mas sempre à frente do povo, e o povo seguindo logo atrás. Está a arca do concerto, também chamada de aliança, e mostrando que é a presença de Deus simbolizada em um material. Esta arca, os irmãos sabem bem, que Deus deixa no meio de Israel para ter uma simbologia de que a sua presença está no meio do seu povo. Não é que é, mas simboliza que a presença de Deus estava no meio deste povo. Dentro desta arca, nós sabemos que é o símbolo da presença de Deus, tem pelo menos 3 materiais, tem pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, o que tem dentro desta arca é a vara de Arão que floresceu. Segunda coisa que tem dentro desta arca é um pote de maná. Terceira coisa que tem dentro desta arca são as tábuas da lei, que é um resultado da aliança que Deus faz com Moisés no Sinai. Então, quando nós olhamos para a arca, nós temos pelo menos 3 aspectos que estão dentro da mesma. Primeiro, a vara de Arão que floresceu. Números, capítulo 17, o povo está murmurando contra Deus, falando a Moisés, você escolheu seu irmão para ser sumo sacerdote. Isto é nada mais, nada menos do que o desejo do teu coração em colocar teu irmão para ser o ofício e ser o oficiante que está à frente do povo. Mas Deus escuta o que o povo está murmurando e diz a Moisés, Moisés, você vai fazer o seguinte, eu vou provar para esse povo que Arão não é uma escolha tua, Arão é uma chamada minha, sou eu que chamo, sou eu que coloco, sou eu que estabeleço, sou eu que levanto. Sim, Moisés, você vai pegar 12 varas de cada um dos representantes das tribos de Israel, e esta vara de Arão irás colocar o nome Levi, porque ao homem a quem eu tenho escolhido, esta vara vai ficar diante do meu testemunho, e após estar no meu testemunho, você vai ver que a vara do homem que eu escolho florescerá. E assim Moisés faz, executa como Deus manda ele executar. E quando vem até a presença de Deus, no testemunho do Senhor dentro da tenda, o texto diz que a vara de Arão havia florescido. Implica dizer que diante desta presença e dentro desta simbologia da presença de Deus, que é a arca, há a confirmação de uma chamada, a confirmação de que Deus estava levantando Arão para sumo sacerdote, pois por intermédio da presença de Deus, ministérios aparecem. Diante da presença de Deus, ministérios florescem. Diante da presença de Deus, ministérios são confirmados.
o ministério que não é confirmado, o ministério que não floresce, provavelmente é porque fica diante de muitos outros, menos diante da presença de Deus. Mas se alguém resolver ficar com a vida diante da presença de Deus, saiba que seu ministério florescerá, que seu ministério aparecerá. Alguns querem aparecer sem que a presença apareça. Todavia, a lição que temos é que a vara que floresce, que mostra a chancela da chamada de Deus sobre a vida de Arão, não fica aparente do lado de fora da arca, fica dentro da arca, porque o que tem que aparecer não é a vara de autoridade do ministro, o que tem que aparecer é a presença de Deus que está do lado de fora. Enquanto a vara aparece, a arca não pode ter toda a evidência mostrada, mas enquanto a vara desaparece, a arca aparece por completo. Eu me lembro do Batista, que ele, ao ouvir que Jesus pregava mais que ele ao ouvir que Jesus batizava mais que ele deixou uma lição para nós quando os homens tentaram colocar no seu coração ciúme, dizendo que ele cresça, mas que eu diminua, porque todo homem, toda mulher que deseja de Deus ter o seu ministério firmado, precisa desaparecer para que a presença gloriosa de Deus apareça no meio do povo. É claro que quando nós falamos também desta arca, nos lembramos do maná que está lá dentro em um pote, porque Deus queria que eles se lembrassem sempre das maravilhas de Deus operada. Êxodo capítulo 16, o povo novamente murmura: nós tínhamos carne no Egito, nós estávamos em fartura no Egito, nos trouxeste para cá para morrer de fome, Moisés. Aí o Deus que novamente escuta diz a Moisés: Moisés, Moisés, amanhã vai começar a aparecer maravilhas no meio deste povo. Eu irei operar maravilhas no meio deste povo, mas eles têm que entender uma coisa: vão comer hoje e não vão poder guardar para amanhã, porque a cada dia eu irei providenciar, eu irei prover uma coisa nova a este povo. Se guardar, embolora, se guardar, apodrece, mas a cada dia eu irei manter, a cada dia eu irei prover. Quando este pote está dentro da arca, mostra que por intermédio da presença de Deus, não há apenas a confirmação de ministério, há também a provisão de Deus, que vem por intermédio da presença de Deus. Quer provisão? Não corre para o prefeito. Quer provisão? Não corre para o homem natural. Quer provisão? Se esconde na presença de Deus. Enquanto nós nos escondemos, a provisão de Deus nos alcança. Enquanto nós nos escondemos, a ansiedade não toma conta dos corações, mas Deus é que provém, Deus é que manda, Deus é quem opera as maravilhas sobre os nossos olhos. E o que Deus está tomando a nossa boca para dizer aos irmãos, eu sei que é estudo bíblico da palavra, mas nós estávamos orando durante o final de semana a respeito dessa palavra, e o Senhor dizia ao meu coração: eu não apenas irei confirmar ministérios, mas por intermédio da confirmação de ministérios, eu irei começar a prover sobre a vida daqueles a que tenho chamado para realizar a minha obra. O que Deus está dizendo nessa casa é: eu começo a prover, eu começo a manifestar a maravilha do céu, eu começo a mostrar da onde não poderia vir, mas vai vir, porque quando a minha presença está, a provisão vem. Aleluia.
A terceira coisa é que dentro desta arca o povo recebe as tábuas da lei para ficarem lá cravadas, porque presença de Deus sem palavra não pode sustentar crente, mas por intermédio da presença nós estamos sempre com os olhos para esta palavra. E é claro que quando eles estão dizendo ao povo, vocês vão ficar com os olhos na arca, a arca segue à frente, vocês seguem atrás, é símbolo de que a presença de Deus que confirma ministério, a presença de Deus que providencia, a presença de Deus que nos proporciona o analisar clínico da palavra de Deus, de estarmos com os olhos fitos na palavra, esta presença segue à frente. Mas como o texto diz, o povo deveria seguir atrás. Por quê? Olha só que coisa tremenda. Versículo 4. A distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. Se colocarmos os côvados aqui, cada um, simplificados como nós aprendemos a respeito da metragem, que cada côvado corresponde a 0,45 centímetros, se somados ou multiplicados, melhor dizendo, 0,45 vezes 2.000 dá aproximadamente 900 metros, que a arca segue à frente e o povo segue atrás. Ou seja, há quase 1 quilômetro de distância entre a arca que segue à frente e o povo que vem logo atrás. Primeira lição é que a arca que está distante indo à frente é para o povo estar com os olhos fixos nesta arca, porque enquanto a arca vai à frente, o povo sempre tem que estar com os olhos na presença e firmado os olhos na presença. Só que tem outra coisa, é que quando eles estão olhando para isto, eles estão sempre entendendo que esta simbologia é símbolo de que Deus deixou uma aliança com eles, e que por intermédio da aliança, o Deus da aliança iria abrir o Jordão. Ou seja, eles estão olhando de trás, mas eles estão percebendo, ali está a aliança que temos com Deus, e por intermédio da aliança é que Deus opera. Quando estamos falando a respeito de aliança, eu me lembro de Abraão, Gênesis capítulo de número 12, Deus chama Abraão, sai-te da tua terra, parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. A expressão mostrarei é futuro. Eu irei lhe mostrar aonde está a terra. Mas perceba que esta expressão mostrarei é aplicada para alguém que conhece a rota da terra, que sabe qual é a rota a ser traçada para chegar a esta terra. E o que Deus diz a ele é: se você sair da sua terra, se você sair da sua parentela, se você sair da casa de teu pai, eu irei te levar para uma terra que eu conheço o GPS, eu conheço o mapa, eu conheço a rota. Mas Abraão, para você ir para lá, você tem que ir atrás de mim, porque quem deseja mostrar a outro é alguém que vai adiante, e aquele que deseja ver é aquele que vem atrás. Enquanto o Deus da aliança segue à frente, Abraão segue atrás. Isso mostra que Deus está sendo como o guia que vai direcionar Abraão até chegar à terra da promessa. E é exatamente isto o que Deus está mostrando para ele, que por intermédio da aliança que ele firma com Abraão, ele é responsável como o guia de Abraão, não apenas dele, mas também de
toda a sua comitiva. É por isso que no Gênesis 15:1, Deus mostra a Abraão dizendo: eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão. O que Deus diz a ele é: Abraão, você está crendo na aliança, deixou a sua terra para ir a um lugar que eu vou te mostrar, então eu mostro a ti que eu sou responsável tanto por você, como também pela tua comitiva. Na tua comitiva ninguém irá tocar, porque sou teu escudo. Na tua comitiva ninguém irá alvejá-la, porque eu estou no meio de vós. Quando esta arca está indo à frente, Deus estava querendo mostrar para eles: enquanto a minha presença vai à frente, eu sou o Deus da aliança. Ninguém irá tocar em vocês, ninguém irá alvejar vocês, porque eu irei os guardar na minha presença. Mas a lição é ainda um pouco mais profunda, porque o texto diz assim, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Quando a presença segue à frente de nós, ela vai abrindo os caminhos. Mas não apenas abrindo os caminhos, como também vai fazendo coisas novas acontecendo aos nossos olhos. Qual é o papel que nós devemos estar inseridos daqueles que apenas seguem a presença atrás dela? Porque a presença por si mesma, aleluia, ela trabalha. Nós não devemos querer seguir à frente da presença, nós devemos querer seguir atrás da presença, porque enquanto ela vai à frente, tem coisa nova acontecendo. Enquanto ela está indo à frente, tem caminho novo sendo preparado. Enquanto ela está indo na frente, ela está operando coisas novas. Deus, como diz o escritor anônimo, é aquele que chama a existência coisas que não existem. O que é isso? Novidade. Se Deus pensar, Deus chamar, acontece. Deus pensar, Deus chamar, acontece. E tudo parte do princípio de liberar uma palavra: haja. Quando nada existia, Deus pensou e liberou: haja. Quando nada existia, Deus pensou e liberou: haja. E o que o Senhor está dizendo para nós é: enquanto segues atrás, descansa o teu coração, porque indo a minha presença à sua frente, eu faço coisas novas acontecerem, eu faço coisas novas serem operadas. Uremi kalamashuri mi kalaba. Uraba kalamarashuri mi kalaba. Bendito seja Deus. Urema kalamashuri mi kalaba. Aleluia. Há uma informação de Deus descendo ao meu coração esta noite. Ele está aplainando caminhos aqui. Ele está abrindo caminhos aqui. Como o nosso pastor estava orando e eu pude ouvir, mas agora o Senhor traz isso ao meu espírito. O Senhor abre caminhos novos à frente de ministros desta casa. O Senhor abre caminhos à frente de ministros desta casa. O inimigo estava tentando bloquear a porta da palavra.
Mas o Senhor diz pela sua palavra: eu quebro o bloqueio pela minha presença que segue à frente. Eu aplano o caminho e abro. Recebe na sua mente agora, em nome de Jesus, pela autoridade que Ele está nos delegando aqui nessa noite. Eu estou dizendo para alguém aqui: o inimigo que tentava bloquear, o Senhor está dizendo: fica tranquilo, fique quieto, porque eu estou operando livramento aqui nesta noite. Eu abro, eu arranco, eu aplano, eu limpo e eu digo: passa por esse caminho. Oria machandara calabahaia séria. Aleluia. Aleluia. Ore calabara sorebahaia. Enquanto essa arca vai seguir à frente, o conselho tem coisa nova para acontecer. O povo tem que seguir atrás. Só que eu acho lindo. É que esta arca deveria ser transportada pelos sacerdotes. Versículo 6, falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Porque Deus está colocando um princípio. E o princípio é este: a presença, a arca, vai seguir nos ombros dos sacerdotes, que vão à frente com ela. E o povo vai seguir atrás, o caminho novo, que eu estou dando a eles. Mas quem segue à frente são os líderes. Quem segue à frente são os homens que eu estabeleço. Quem segue à frente são os homens que eu coloco. O povo não vai à frente. Quem vai à frente é o líder. Se o povo quiser ir à frente, não tem coisa nova. Se o povo quer ir à frente, não tem caminho novo. Se o povo quer ir à frente, não tem aplainar de Deus nos caminhos. Mas enquanto obedecem à ordenança divina, o sacerdote segue à frente, o povo segue atrás. Não é o sacerdote apenas que vai usufruir do caminho novo, mas principalmente o povo que vai usufruir deste caminho novo. Então o povo não tem que tomar a voz de líder, o povo não tem que tomar a palavra da boca de líder, o povo tem que obedecer o que Deus declara no líder. E quando este povo obedece, este povo vai viver coisa nova para a glória de Deus. Só que tem um detalhe, é que Deus diz: vai ficar no ombro do sacerdote. Só que, quando nós olhamos para a arca, ela tinha duas varas longas. E era com a funcionalidade de ter pelo menos 4 sacerdotes para conduzi-la. Ou seja, 2 nas pontas da frente, 2 nas pontas de trás, que deveriam colocar sobre os ombros e carregá-la. Só que a arca não era leve. Primeira coisa, é pesada. Segunda coisa, é que quando um cabra resolve carregar peso, ele soa. Há desgaste. Terceira coisa, é que carregando ela no mesmo lugar, contrai tanto ferimentos, tanto também dores musculares.
Então, transportar a arca implica em 3 coisas. Primeiro, peso. Segundo, desgaste. Terceiro, feridas e dores musculares. Está achando que carregar o peso da glória é fácil? Oh, Espírito de Deus. Está achando que carregar ministério é fácil? Está achando que carregar o peso da presença é fácil? Não é! Primeiro, carregar a presença é pesado demais. Parece que não vai suportar. Segundo, é desgastante. O desejo é, vou descansar, mas não pode. É o desgaste. Paulo entendia tanto do desgaste que ele disse para os irmãos: eu de boa vontade me deixarei ser gasto. Terceiro, é tão pesado, é tão desgastante, que causa dores e até mesmo ferimentos. Eu não conheço um homem e uma mulher que queira carregar a glória e que não sinta o peso dela. Eu não conheço um homem e uma mulher que queira carregar a glória e veja o quão desgastante é. Eu não conheço um homem e uma mulher que queira carregar a glória sem sentir as feridas que ela proporciona em nós. Quero tomar o exemplo de Davi. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 3. Davi está preocupado com o que o peso desta arca causa no sacerdote. O que ele faz? A gente vai carregar a arca do mesmo jeito. Eu quero que a arca de Deus volte para Jerusalém. Só que vamos dar uma inovada. Eu sei que ela é pesada demais. Vamos colocar ela sobre um carro novo de boi. O boi tem força. O boi é preparado para isso. A expressão do versículo 3 é carro novo de boi. Por quê? Porque Davi não quer ver sacerdote ferido, sacerdote desgastado e sacerdote que esteja sentindo o peso dela. A preocupação no coração de Davi é louvável. Eu não quero ver o sacerdote assim. Só que querendo inovar, há uma reprovação de Deus. Na inovação que Davi faz, a arca começa a tombar. E o texto diz que Uzá, querendo protegê-la, tocou e foi morto, fulminado por Deus na mesma hora. Por quê? Porque o erro está em não querer sentir o que o peso da glória faz no homem. Glória não foi feita para ser carregada sobre os apetrechos que Deus nos dá. Glória foi feita para nós carregarmos e sentirmos o que ela proporciona em nós. Por isso não estou dizendo de liturgia. Não me entenda mal. Não estou dizendo e julgando alguns que assim o fazem. Nós, na Assembleia de Deus, no Ministério Cega, não fazemos isso de tirar o púlpito para colocar um latão. Não estou dizendo disto, que é inovação litúrgica, mas estou falando de inovação pessoal. Alguém que deseja carregar a arca, mas já não quer mais sentir o peso dela.
já não quer ser mais ferido por causa dela. Só que o Senhor mostra que para o Jordão abrir, só tem uma condição: a arca tem que ser colocada nos ombros. Fere, mas é ainda o que faz o Jordão abrir. Machuca, mas ainda é o que faz o Jordão se abrir. O que Deus está dizendo para nós é: quer ver Deus entrando com a operação no Jordão? Carregue o peso, sinta o peso, deixa eu te ferir, mas enquanto eu te firo, eu estou operando no Jordão que está lá na frente. Olha Deus abrindo o Jordão, olha Deus fazendo o milagre esperado, olha Deus fazendo o sobrenatural. Enquanto Deus nos fere, Deus faz o sobrenatural. Enquanto sentimos o peso, Deus faz o sobrenatural. Vai sentindo no seu corpo natural, mas deixa que Deus vai operando no sobrenatural. Aleluia. Isto é para o sacerdote. Agora para o povo. Versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É uma ação conjunta. O sacerdote sente dor. O povo tem que se santificar. Tem que se separar. Tem que se preparar para a ação de que Deus está para operar. Tão lindo. Que veja que a expressão santificai-vos, logo após ela tem uma vírgula. Porque isto é colocado para este povo para impetrar sobre eles. Vocês devem se santificar. Porque a sua ação é a santificação. Mas a ação de Deus é as maravilhas que irão acontecer amanhã. Implica dizer que a santificação que este povo iria se colocar a ela, não interfere em Deus. Esta santificação não é para Deus. Esta santificação é uma separação do próprio, em querer ver uma operação. Porque esta santificação não pode santificar Deus, nem mesmo interferir numa ação de Deus. Esta santificação é apenas uma preparação para começar a ver o que Deus iria fazer. Porque se santificando está se preparando para ver o que iriam ver no próximo dia. Deus vai fazer. Mas Deus, ao fazer, deseja que o povo se prepare para isto. É claro que Deus opera maravilha no meio do seu povo. Deus faz maravilha no meio do povo. Os sacerdotes entram. Mas no versículo de número 10... Josué começa a falar que Deus estava no meio do povo. No versículo 7, enquanto Deus está no meio do povo, Deus revela para Josué que quando ele obedecesse, olha o versículo 7, e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A ação que estão para tomarem, de atravessarem o Jordão, é também, aleluia,
para Deus revelar de que ele estava confirmando Josué diante de todo o povo e o engrandecendo. Veja que quando eles estão obedecendo para isto acontecer, versículo de número 15 e 16. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Veja só, quando os sacerdotes vêm e pisam, o texto diz que as águas começam a parar. Não é aonde os sacerdotes estão com os pés pisados, mas esta água começa a parar lá do afluente, de aonde se sai até a vinda deles. Quando o povo está passando, o texto diz que eles passam em seco, mas no meio, porque estão paradas fazendo como paredões. Olha que tremendo, é que Deus está confirmando a Josué da maneira que ele confirmou a Moisés. Deus confirmou Moisés o olho de todo o povo quando eles estão passando o mar vermelho. É a mesma coisa que acontece. Só que interessante é que primeiro o sacerdote tem que ir pisar e o povo que está seguindo atrás. Esta expressão ela está ligada e vinculada àqueles que desarmam as barracas porque estavam acampados e eles seguem adiante. No Êxodo 14 é a mesma coisa. Porque no Êxodo 14 eles estão acampados entre Piairol, Migdol. Eles estão parados, acampados. Quando Moisés começa a clamar a Deus, a expressão de Deus a ele é: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ora, marchar não é a expressão de alguém que está como soldado. A expressão marchar está vinculada à ação que o povo tinha tomado. E qual era? Estavam acampados. Acampados com tendas armadas, parados e só olhando. Só observando. Mas quando Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche, essa expressão é dada para desarma as barracas, porque chegou a hora de atravessar. E o texto diz que quando eles desarmam a barraca, Deus sopra um vento oriental. E o que é o vento oriental? Não é o vento que é soprado de mim para os irmãos. O vento oriental é aquele que vem dos irmãos em minha direção. O que é isso? É que o povo, juntamente com Moisés, ao desarmar as barracas, na ação de nós estamos indo, mostra que a ação de Deus, enquanto o povo desarma para ir, Deus começa a trabalhar, não daqui para lá, mas de lá para cá. O que Deus mostra é isso. A única coisa que nós precisamos fazer é desarmar a barraca do comodismo, para Deus
Deus começar a operar de lá para cá. Enquanto você desarma a barraca do comodismo aqui, Deus começa a ir operando de lá até trazer a você. Enquanto você desarma a barraca, enquanto está acampado só olhando, eu estou esperando Deus fazer alguma coisa, mas o Senhor mostra por esta palavra que Ele não quer a ação apenas daqueles que ficam esperando Deus fazer alguma coisa, é a ação daqueles que eles desarmam a barraca para ir em direção daquilo que Deus já começou a fazer. Ele está trabalhando de lá para cá. O que você está esperando, Deus está trabalhando de lá para cá. Enquanto você está indo, na medida em que você sai, Deus começa a fazer. Não estáis vendo, porque o vento oriental começa lá. Você não está enxergando o movimento das águas. Só quando está bem perto é que você consegue ver este vento passando para lá e para cá. Isso mostra que mesmo você desarmando para ir, mesmo você deixando para ir, não estáis vendo nada. Mas quem disse que porque você não vê, Deus não está trabalhando? Já falou que as mãos de Deus revolvem a terra por debaixo dela. Implica dizer que Jó não vê a mão de Deus trabalhando, mas ele sabe: eu não vejo, mas Deus trabalha. Eu não contemplo, mas Deus trabalha. Aleluia, glória a Deus. O povo passa, mas no capítulo 4, eu encerro agora. A ordem é: peguem pelo menos 12 homens de cada uma das tribos. Melhor dizendo, cada um homem de cada uma das tribos, um homem representando cada tribo, tem que, enquanto está passando este Jordão com os pés a seco, tirar uma pedra do meio do Jordão. Porque quando terminarmos, Deus disse: vocês vão fazer um altar para memorial. Um altar que mostre, que façam vocês se lembrarem do que hoje eu estou fazendo no meio de vocês. Porque o que Deus faz deixa marca. E a marca é para nós nos lembrarmos, mas nos lembrarmos em glorificação ao nome do Senhor. A marca ficou do que Deus fez, é para a glória dele. É aparente o que Deus fez, mas é para a glória dele. Eu estou dizendo que quem olhar para ti, eu estou dizendo que quem olhar para a tua casa, vai ver que Deus deixou uma marca lá. Mas é simplesmente para se lembrarem de que Deus é grandioso, maravilhoso e opera milagres. Há milagres esperando você enquanto tu estás desarmando a tua barraca para ir. E enquanto desarma para ir, o milagre que vai acontecer, Deus irá deixar uma marca sobre ti e sobre a tua casa. Meus amados irmãos, o Senhor coloca essa palavra ao meu coração e eu exponho ela aos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Quando forem orar, lembrem-se do irmão James. Apresentem ele em oração. Sou necessitado e carente. Agradeço aos irmãos por mais uma noite. Puderem e estarem aqui para me ouvir. Deus em Cristo Jesus abençoe meu pastor. Que os céus o retribuam em dobro a tudo quanto tens feito a minha vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.